alunos, tudo bem com vocês? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre introdução à toxicologia. Vamos falar um pouquinho da história da toxicologia e também de alguns conceitos da toxicologia que vão auxiliar nós no decorrer da disciplina. A toxicologia, apesar de demorar para virar uma ciência, ela é utilizada e é vista historicamente desde muito antigamente. Nós sabemos que utilizava-se antigamente veneno de animais para combater seus inimigos e até mesmo para auxiliar na caça. Vocês provavelmente já ouviram falar que os índios aqui no Brasil, eles retiram até hoje um veneno do sapo. Esse veneno é colocado na ponta das flechas e ele é utilizado para caçar, porque ele imobiliza o animal a partir do momento que ele é atingido pela flecha. Então é muito utilizado. E nós sabemos durante a história inteira a utilização das plantas como veneno. Então as plantas eram utilizadas para suicídio, eram utilizadas até mesmo por vingança política. Se vocês olharem e lerem um pouco sobre as histórias do Egito, sobre as histórias do mundo em geral, vocês vão ver que muitas vezes utilizaram extratos de plantas para poder fazer veneno, e isso acabou sendo muito conhecido. Algumas histórias são muito conhecidas no mundo inteiro. Inclusive, tem até uma coisa que a gente vê muito na história, é que os reis da época, eles tinham pessoas que provavam o seu alimento para não ser contaminado por veneno. Então, nós sabemos de diversas histórias, é claro, que mostram a utilização de produtos tóxicos durante a história. Mas a história da toxicologia, ela começou a ser escrita há 1500 anos antes de Cristo, com o papiro de Ares. Esse papiro, ele continha informações de diversos venenos, aproximadamente 800 ingredientes que eram utilizados como veneno. Depois, 1400 a.C., veio o livro de Jó, onde ele falava sobre flechas com veneno e também falava sobre alguns venenos. Hipócrates também postulou alguns princípios de toxicologia há aproximadamente 400 anos antes de Cristo, e Hipócrates ele começou a falar referente à biodisponibilidade desses venenos e também falou sobre a sobredosagem, onde nós conseguimos ver que algumas plantas que poderiam ser utilizadas como medicamento, quando utilizado em alta dosagem, passava a ser veneno. Nós também temos um livro de Teofrasto, que é o de História Plantárum, que foi escrito entre 320 a 286 a.C., e ele também falava sobre inúmeras plantas venenosas e deixou, é claro, um legado aí para a população. E nós temos também um livro chamado De Matéria Médica, que foi escrito por Dioscórides, que era um médico grego que trabalhou na época de Nero, e ele falava sobre a tentativa, nesse livro, né, ele tenta fazer uma tentativa de classificação dos venenos do reino vegetal, do reino animal e também do reino mineral. Então ele tenta organizar, é a primeira tentativa de organizar esses venenos por reino. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de não só de materiais vegetais, mas também de metais como chumbo, cobre, antimônio, eles já começam a ser descritos
bem antigamente, aqui entre 1500, 1400 até 400 anos antes de Cristo, eles já começam a falar sobre esses metais e sobre os males que esses metais, né, podem ocasionar para o organismo. E Paracelso, ele falou uma frase que entrou para a história e eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja um veneno. A dose correta vai distinguir o veneno do remédio. Provavelmente vocês não viram com essas palavras, mas vocês já devem ter ouvido falar que todo medicamento é tóxico. O que distingue o medicamento da sua toxicidade é a dose. A dose correta modifica tudo. E foi aí que as pessoas começaram a se preocupar com a dose farmacológica e a dose toxicológica dos medicamentos, das plantas, dos remédios. Mas a toxicologia moderna, como nós conhecemos hoje, ela só começou a ganhar força por volta de 1930, onde nós tivemos a primeira revista científica dedicada à toxicologia e também foi implementado nos Estados Unidos o Instituto Nacional da Saúde. Em 1938, nós tivemos a implementação nos Estados Unidos da FDA, que regula os alimentos e também medicamentos nos Estados Unidos. Então, o que pode e o que não pode ser utilizado, o que é tóxico, o que não é tóxico, tudo a FDA ela acaba regulando lá nos Estados Unidos, assim como a Anvisa regula aqui no Brasil. Em 1947, nós tivemos alguns atos importantes falando sobre inseticidas, fungicidas e também rodenticidas, onde nós verificamos que não é somente compostos que estão nos medicamentos que acabam causando, né, toxicidade, mas também nós temos alguns produtos que são utilizados nos alimentos para evitar as pragas que acabam sendo tóxicas para o ser humano. E aí abriu um leque em relação à toxicologia. Nós sabemos hoje que muitos produtos utilizados na agricultura, que foram utilizados muito antigamente também, eram extremamente tóxicos para o ser humano. E hoje nós temos uma regulação muito grande em relação a esses inseticidas. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, eu vou falar detalhadamente o que eles causam no organismo, mas só para vocês saberem que foi em 1947 que começou-se a regular esses produtos no meio ambiente e também nos alimentos. Em 1958, nos Estados Unidos, teve a publicação da cláusula de Delaney. Essa cláusula ela estabeleceu que qualquer produto químico considerado cancerígeno em animais de laboratório ou em humanos não poderia ser adicionado em alimentos. Então, causou algum câncer, indiferentemente se foi em animais ou em pessoas, você faz a retirada ou não utiliza-se esse produto em alimentos. E em 1960 nós tivemos um incidente muito grande, que foi o incidente da talidomida, onde os fetos eles nasciam, né, os nenéns nasciam com uma formação. E isso também impulsionou alguns estudos para o efeito químico de fármacos e também de produtos químicos, outros produtos químicos além dos fármacos, né, em embriões. Então, nós tivemos uma evolução muito grande nesses últimos 100 anos nessa área, na toxicologia. Resumidamente, a toxicologia é o estudo dos efeitos nocivos dos xenobióticos no sistema biológico.
Mas o que é esse efeito nocivo? Então, para a gente poder compreender um pouquinho melhor sobre isso, pensem que qualquer um desses efeitos que eu vou falar aqui é considerado efeito nocivo. Então, nós temos 3 categorias de efeitos nocivos. O primeiro é quando o produto químico resulta em transtorno da capacidade funcional do organismo ou faz com que esse organismo compense a sobrecarga desse produto. Ou seja, alterou o organismo, alterou a funcionalidade do organismo, ou faz com que a pessoa comece a produzir algum composto fisiológico para poder compensar a sobrecarga desse medicamento, passa-se a ser um efeito nocivo. Outro efeito nocivo é quando essa substância diminui a capacidade do organismo em manter a homeostasia. Ela fez isso, ela passa a ter efeito nocivo. E por terceiro, quando a substância aumenta a suscetibilidade dos efeitos indesejáveis de outros fatores ambientais. Então, quando você utiliza um composto químico que facilita a toxicidade, digamos assim, de outros produtos do nosso ambiente normal. O agente tóxico ou toxicante é um composto químico capaz de causar dano ao sistema biológico. Esse dano pode ser alteração a funções ou causar a morte. O veneno é a substância química que provoca intoxicação ou a morte em baixas doses. Mas a maioria dos autores e até nós preferimos pensar que o veneno são compostos químicos derivados de animais. Mas dependendo do autor, ele também pode falar que é qualquer substância química que provoque intoxicação ou morte. A droga, provavelmente vocês já ouviram muito falar, é toda substância capaz de modificar ou explorar o sistema biológico, sendo que ela pode ser capaz ou não de trazer benefícios ao organismo. Já o fármaco é uma substância química definida, capaz de modificar e explorar o sistema fisiológico e ou o estado patológico, mas ela traz benefício ao organismo. Então, a diferença do fármaco e da droga é que o fármaco ele sempre vai trazer benefício ao organismo. Ah, claro, ele pode causar toxicidade a esse organismo. Pode, né? A diferença entre o fármaco e o veneno, digamos assim, né? O fármaco intoxicante é a dose. Nós sabemos disso muito bem, principalmente quando nós fazemos a disciplina de toxicologia, que a gente vê lá a diferença que qualquer dose, dependendo do medicamento, ela acaba se tornando um fármaco tóxico. Então, nós temos que ter em mente sempre isso, que o fármaco ele tende a trazer benefício ao organismo, mas dependendo da pessoa, dependendo do ambiente e dependendo, é claro, da dose, esse medicamento ele pode passar a ser tóxico. Xenobióticos são substâncias químicas estranhas ao organismo, podendo ser fármacos, poluentes, metais pesados, drogas, veneno. Então, tudo que é estranho ao organismo, que não é produzido pelo nosso organismo. E o antídoto são os agentes capazes de antagonizar os efeitos tóxicos dessas substâncias. A ação tóxica é a maneira pela qual os agentes tóxicos exercem atividade nas estruturas teciduais. Então, qual que é o mecanismo tóxico desse composto? A ação tóxica. A intoxicação é as manifestações dos efeitos toxicológicos
e também o processo patológico causado por essas substâncias. Então, como que se manifesta a ação tóxica? Através dos efeitos tóxicos, através da intoxicação. De modo mais didático, a intoxicação ela é dividida em 4 fases. Então, a primeira fase é a fase de exposição, ou seja, o contato com o toxicante. Essa fase ela vai ser compreendida por dose, via, frequência, propriedade química da substância e a suscetibilidade do indivíduo. A segunda fase é a fase tóxico-cinética, onde nós vamos falar sobre os processos envolvidos entre absorção, metabolização, distribuição e excreção do agente tóxico. Na fase tóxico-dinâmica, nós vamos compreender a interação entre a molécula do toxicante e os sítios de ação desse toxicante no organismo. E por final, nós temos a fase clínica, onde ocorrem alterações fisiológicas que podem ser detectadas através de diagnóstico laboratorial, sinais e sintomas. Então, resumidamente, a intoxicação ela se divide nessas 4 fases. A toxicologia ela é uma área muito abrangente. Então, nós temos diversas áreas que podemos atuar como toxicologista. Podemos atuar como toxicologista mecanicista, que vai identificar os mecanismos químicos, celulares e moleculares pelos quais as substâncias químicas exercem o efeito tóxico. Também temos os toxicologistas descritivos, que realizam testes de toxicidade e fornecem informação para avaliação de segurança. E nós temos os toxicologistas que deliberam, sobre as questões regulatórias. Ou seja, eles decidem, com base nas análises do toxicologista mecanicista e também do toxicologista descritivo, se o medicamento ou produto químico apresenta baixo grau de risco e se ele pode ser comercializado. A toxicologia ela também pode ser dividida em forense, clínica e ambiental. A forense ela vai atuar no aspecto médico legal dos efeitos desses produtos químicos. A toxicologia clínica atua analisando a doença e avaliando a causa dessa doença, qual substância tóxica que causou, e a toxicologia ambiental, que analisa os aspectos dos poluentes químicos no ambiente, estudando em especial o efeito desses produtos nos organismos não humanos, como peixes, aves, pássaros, animais terrestres e plantas. A toxicologia do desenvolvimento, ela vai estudar os efeitos adversos do toxicante no organismo durante o desenvolvimento. Então, ela analisa os efeitos adversos dos toxicantes que a mãe ou o pai tiveram contato antes da concepção, que a mãe teve contato durante o desenvolvimento pré-natal, ou até mesmo quando o neném, tem contato com o leite materno que teve algum toxicante, e vai avaliar a criança desde o nascimento até a puberdade, até ocorrer o completo desenvolvimento da criança. Pode também estar avaliando compostos
que a criança teve contato durante o desenvolvimento. Na toxicologia reprodutiva, nós estudamos a ocorrência dos efeitos adversos no sistema reprodutivo. Então, o que pode causar aquele composto em relação às gônadas, em relação aos gametas? Não interage tanto com a parte embrionária. A parte embrionária é a toxicologia do desenvolvimento. E a toxicologia ocupacional é a área que identifica e quantifica as substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho e quais são os riscos relacionados a ela. Então, dependendo do tipo da área, né, que o indivíduo trabalhe, quanto que ele pode receber, por exemplo, de radiação, tá? Para que não ocorra, é claro, uma toxicidade naquele indivíduo, a formação de um câncer, por exemplo. A toxicologia compreende ainda a área de alimentos, medicamentos e cosméticos e toxicologia social. Na área de alimentos, nós estudamos o efeito nocivo provocado por substâncias químicas presentes no ambiente. Na toxicologia de alimento e cosmético, estuda-se os efeitos nocivos produzidos pela interação de medicamento ou cosmético com o organismo. E a toxicologia social estuda os efeitos nocivos decorrentes do uso não medicamentoso de drogas ou fármacos que acabam causando prejuízo tanto ao indivíduo como à sociedade. A área da toxicologia, ela é bem abrangente, então nós precisamos aí de diversos conhecimentos prévios, como fisiologia, genética, bioquímica, física, matemática, farmacologia, para podermos compreender melhor o mecanismo tóxico desses compostos. Inclusive, existe também a toxicologia genética, que eu esqueci de colocar, mas ela é bem importante e ela avalia a formação ou a propensão na formação de câncer na utilização de determinada substância. Muito da toxicologia é trabalhada em cima de estatística, por isso nós precisamos do conhecimento da matemática também. Eu espero que vocês gostem muito dessa disciplina, porque é uma matéria muito legal, a gente compreende muita coisa, e eu tenho certeza que no final da disciplina vocês vão ter uma visão diferente do mundo em relação à toxicidade. Tenho certeza disso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.